Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui na Corda Vascaíno, que é um oferecimento da 1xBet. A 1xBet, que é parceira do canal Ave Mais, você pode ganhar dinheiro com a 1xBet, sabia? No primeiro comentário aqui você tem um link, entra ali, você faz um cadastro e aí você faz as suas apostas. Escolhe um jogo, vai lá, vai apostar num jogo do final de semana, ou num jogo até que não seja de futebol. A 1xBet abre leque para tudo. E você consegue, colocando a palavra promocional AV+, ter uma dobra no seu valor. Num primeiro aporte que você fizer, entrando com uma primeira aposta, você colocou R$100, você vai para 200. E aí você pode segurar. Quanto você vai apostar? Eu vou apostar 30. Vai sobrar ali uns 170, você segura um pouquinho, para você ir administrando a sua grana. Legal, de repente, fazer um aporte maior no início, para ter logo uma dobra. Imagina só. E aí, se você ganhar, a 1xBet é rápida, ela paga rapidinho, paga bem. É uma das empresas mais sérias que tem nesse ramo. Patrocina grandes clubes, patrocina campeonatos pela Europa e aqui no Brasil também. A 1xBet é parceira aqui do canal AV+. Gente, eu poderia falar sobre o assunto dos 70 milhões que estão para ser aprovados pelo Conselho Deliberativo nesse movimento de venda do futebol do Vasco para a empresa norte-americana Holding 777 Partners. Poderia, porque é um dinheiro que vai mudar um pouco a cara nesse início do Vasco, mesmo que seja pouco, porque dentro da realidade do Vasco é pouco, mas vai ajudar. São 70 milhões que o Vasco dificilmente iria captar no mercado. Sim, porque não tem garantias, não tem o que dar em troca, os juros são muito altos, então a situação não seria normal. O Vasco teria que viver com o seu fluxo sempre apertadinho, já devendo salários, já tendo penduras por aí, já deixando de pagar fornecedores, enfim, a situação muito complicada, absolutamente difícil de resolver. Eu poderia falar sobre esse dinheiro porque vai mudar a questão dos funcionários, vai dar a condição, quem sabe até, da contratação de algum jogador. Mas eu vou falar exatamente sobre isso, porque eu acho que a gente precisa discutir essa situação da sociedade anônima no futebol, por conta também um pouco da insegurança que pode trazer aqueles que estão dentro do clube. Você pode estar dizendo assim, você está maluco, Flávio? Insegurança? Primeiro que eu estou dando uma opinião aqui. Acho que o modelo da SAF é um modelo que precisa ser discutido, a gente tem muitas dúvidas. Aliás, a gente vai ter uma entrevista na segunda-feira que vem no canal Atenção Vascaínos com o Carlos Roberto Osório, que é a pessoa que está cuidando, junto com o José Cândido Bulhões, o VP jurídico do Vasco, dessa transição aí para a SAF, e é uma pessoa que vai trazer muitos esclarecimentos. Mas eu tenho dúvida porque quem está lá dentro, imagina, quando fechou a SAF, pelo menos a notícia da assinatura na segunda-feira, e a gente teve o Zé Ricardo, a gente recebeu muita pergunta e muitos memes. Zé Ricardo, será que vai ficar? Tá com medo, porque o Anderson Moreira foi demitido no Botafogo, o Vanderlei Luxemburgo foi demitido no Cruzeiro. Será que o Carlos Brasil fica? Porque eles vão trazer um CEO para a SAF. Será que o Brasil fica? Vai para a base? Bom, isso pode trazer uma insegurança? Pode até trazer uma insegurança. É claro que normalmente essas pessoas podem até ser protegidas, mas a gente precisa pensar num aspecto. Quem manda é o investidor. Essa é uma das dúvidas que eu tenho em relação a essa situação da SAF, porque é claro que a não ingerência política dos agentes do Vasco traz um frescor, um alento por conta de tantas dificuldades. Eu ontem recebi uma mensagem do meu porteiro, o porteiro do meu prédio, onde eu moro, o Amauri, e ele disse assim, seu Flávio, eu queria acreditar, mas eu fico numa dúvida danada porque a gente vê tanta gente ganhando dinheiro no Vasco, por trás dos panos, fazendo falcatruas, que a gente não consegue acreditar que isso tudo possa ir à frente sem alguém levar algum benefício. E é a dúvida de muita gente que é contra a SAF, exatamente por isso. E eu acho que isso precisa ser esclarecido o quanto antes, porque infelizmente é aquela coisa que eu falo já há 3 anos aqui no canal. O Vasco foi forjado nesses últimos muitos anos no DNA da sacanagem. Falou em Vasco, você pensa em inadimplência. Ontem eu mesmo ouvi de um empresário, o Vasco quer contratar jogadores, mas muitos jogadores não querem vir para o Vasco com medo de receber. A mesma coisa em relação a pessoas que fazem serviço. Está aí o Zé Gabriel,
que apesar de ter dito que não, mas sim, o empresário dele meio que, eu quero ter uma garantia. Por quê? Porque ele saía do Inter, aonde bem ou mal ele recebia, e viria em definitivo para o Vasco. E aí, qual é a certeza? O Vasco é um grande clube, é maravilhoso, mas tem que pagar. Então, é claro que essa situação ajuda, vai dar uma ajudada, vai dar uma melhorada, mas a gente tem que pensar no transcurso do ano, porque é um ano dificílimo para o Vasco, é um ano complicado para o Vasco. E quem está dentro da SAF não vai deixar que se meta o dedo. Não vai deixar. Só que a SAF, ela só vai acontecer, provavelmente, quando o Campeonato Brasileiro estiver em transcurso, ou não. E vai ser uma discussão que pode trazer insegurança dentro de campo. Porque os jogadores, comissão técnica, aqueles que estão trabalhando hoje no Vasco, querem o melhor para o clube. Querem realmente que o clube vá à frente. Há um clima novo, há um clima melhor dentro do Vasco. Porém, é uma dúvida, porque todos, por exemplo, agora estão felizes, porque podem receber, vão ter seus salários em dia, vão ter aí 3 meses de alegria, porque o Vasco vai continuar recebendo as suas receitas e vai ter os 70 milhões que devem ser aprovados pelo Conselho Deliberativo amanhã. Então essa situação é uma situação que a gente precisa entender, porque em aprovando, quem entrar, será que vai gostar daquilo que está vendo? Será que vai gostar, mesmo que a coisa esteja andando bem, que não vai querer mudar? E aí? Essa é a dúvida em relação a um dono, a um CEO que virá. Quem é esse CEO? Esse CEO vai trazer alguém? Esse CEO conhece o clube? Ou é melhor não conhecer o clube? Essas dúvidas eu tenho. Eu vou perguntar isso ao Carlos Roberto Osório, porque eu quero entender o lado humano. Eu penso muito nisso. Quando eu vejo esse dinheiro entrando, eu já penso logo em salário para os funcionários. Fornecedores precisam receber. Todas as pessoas precisam ter retorno do seu suor. E a mesma coisa em relação aos profissionais. Porque se o Vasco estiver bem no Campeonato Brasileiro, se o Vasco estiver fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, eu fico em dúvida. Será que um investidor norte-americano vai gostar do Zé Ricardo? Será que ele vai gostar do Carlos Brasil? Ou ele prefere alguém que não tem o nome de Brasil no nome? Eu acho que todas essas questões precisam ser muito bem debatidas, porque quem estiver do Vasco não vai ter o grau de competitividade, o grau de discussão, porque vai ser minoritário. Claro que vai ter um peso no board. E essa relação do board é uma coisa que eu também quero entender, porque os profissionais que ali estão precisam ser valorizados. O Enderson saiu do Botafogo porque já tinha uma relação conflituosa. Sim, já tinha. O Vanderlei Luxemburgo, apesar de todo o nome, não subiu com o Cruzeiro para a primeira divisão. Então talvez tenham aí prerrogativas suficientes para que fossem mudados. Mas, por exemplo, no Botafogo, o gestor, o Freeland, que é o cara que ajudou o Botafogo a subir, voltou para a base. Foi contratado o Mário André Mazzuco. O Mazzuco chegou com a indicação do John Textor, mas alguém deu um bizu. O John Textor não conhecia o Mazzuco a ponto. É claro que alguém deu um bizu. E como é que vai ser essa relação ali interna para essas decisões? Porque a gente sabe que não vai ter mudança de escudo, de camisa, isso não pode pela lei. Mas essas posições muito fortes, muito duras, que um investidor majoritário tem, será que são saudáveis para essa relação? Como vai ser a proporção assertividade-vaidade? Porque aquilo, eu assumo o futebol do Vasco. A SAF do Vasco, 70% é minha. Zé Ricardo está fazendo um bom trabalho, mas eu nunca ouvi falar no Zé Ricardo. Eu quero trazer o Marcelo Gadiardo. É um grande nome? É um grande nome. Mas vai recomeçar o trabalho? Como é que vai ser feito isso? Porque um jogador, ele agrega ao grupo. Agrega, porque você traz um jogador grande, tem jogador que você não precisa nem fazer a solicitação ao treinador. Claro que o treinador vai querer, apesar que tem a questão das vaidades. Às vezes um jogador muito grande, Carlos Brasil já falou isso aqui, uma cereja muito gordinha pode trazer um desequilíbrio nessa balança. Pode ser vaidoso, pode ser ruim de grupo, é um baita de um jogador. Mas e aí, como é que faz? Todas essas questões precisam ser bem explicadas, precisam ser bem diluídas. E eu já falei, eu estou aqui pela informação, eu estou aqui pelo esclarecimento. Outro dia nós postamos no Twitter um posicionamento que a gente foi marcado por um companheiro, uma arroba dessa do Twitter, que disse: agora temos que ter
o grupo de posicionamento. As pessoas precisam entender definitivamente, a gente não tem que ter posição. Nós somos um coletivo jornalístico. A gente dá notícia. Ninguém cobra do lance uma posição pró-SAF ou contra a SAF. Não é porque somos vascaínos que nós não somos independentes, que nós não temos a ideia de cobrar o clube, de entender as coisas do clube. A gente precisa entender, a gente é passional quando a bola rola, mas a gente tem que ser racional quando a gente vai discutir essas questões. Então eu penso muito sobre isso. A gente não tem que ter posição, a gente tem que ter embasamento, opinião em cima de base, mas acima de tudo, informação. Estamos aqui para reportar. Então eu quero tirar essa dúvida, que é uma dúvida que eu tô com a pulguinha atrás da orelha, porque me vi numa live antes de entrar no ar com o Zé Ricardo batendo papo, e enquanto ele falava e conversávamos sobre a vida antes de entrar no ar, fiquei pensando, confesso, poxa, que sacanagem se o investidor quiser tirar esse cara. Esse cara é um cara do bem, é um cara bacana, e se estiver fazendo um bom trabalho, então pior ainda. Eu não entendo, não sou, não vivo a questão de SAF, não vivo na Europa, onde os clubes são sociedades. Não tenho essa... Para todos nós é algo muito novo se isso acontecer. Mas essa relação é uma relação que a gente precisa amadurecer. Porque se o investidor, o dono, resolver tirar o Carlos Brasil e o Zé Ricardo, ele tem esse direito. Ou não. Essa é a discussão que eu quero ter. Porque a minha preocupação é exatamente isso. Porque eu estou aqui pela bola. Eu estou aqui pelo time. Claro que eu quero ver o clube saneado, claro que eu quero ver um estádio novo, claro que a gente quer ver boas notícias, claro que a gente de repente fica até mais feliz de não ter tantos agentes políticos envolvidos nisso, mas a minha preocupação é com o futebol, é a razão pela qual eu vivo. O futebol me sustenta por ser jornalista esportivo, o esporte me sustenta e quero ver o esporte bem. Então eu tenho esse pensamento de entender como é que vai ser esse mecanismo de relação com os funcionários, com os empregados, com os investimentos em pessoas, em recursos humanos. Eu gostaria muito de ter essas respostas e vou fazer essas perguntas. E estou aqui preocupado com isso, porque o campeonato vai começar em abril. O presidente João Salgado disse ao Zé Ricardo que faria, de repente, investimentos na equipe. Então quer dizer que o Zé Ricardo continua? Mas é com esse dinheiro que ainda não é da SAF. Por enquanto é um empréstimo, porque a SAF não foi aprovada. Mas aí no futuro, como é que vai ser? Entram 120 milhões no segundo semestre, aportando quase 80, 75 nos dois CTs, que sobram 40, 45 milhões, é muito dinheiro. Dá para fazer sim bons aportes financeiros no futebol. Como é que vai acontecer isso? Como é que vai ser feito isso? Vai ser o treinador da SAF? Vai ser o treinador que está bem no campeonato de uma gestão antiga? Como é que vai ser essa relação? Essa é uma dúvida que eu tenho. E eu espero que seja feito de uma maneira criteriosa, de uma maneira calma, de uma maneira, acima de tudo, assertiva, porque o Vasco não pode errar esse ano. O Vasco não tem como errar. O Vasco precisa subir. Porque o Vasco tem a obrigação, primeira, com o seu torcedor, de subir para a primeira divisão. Porque se tudo isso acontecer, esses investimentos que estão empolgando tanta gente, se as coisas acontecerem, forem colocadas no trilho, nada vai adiantar se o Vasco não subir. E o Vasco precisa subir. E acho que esses meandros, esses mecanismos pequenos precisam ser muito bem esclarecidos. E eu vou perguntar, prometo a vocês. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha, o dono das manhãs no canal Atenção Vascaínos. À tarde tem um boletim a ver com a Jéssica Dias. E à noite eu volto com o nosso Avenews. Curta as nossas redes sociais no @avascaínos, Facebook, Instagram e Twitter. E dê aquela curtida nesse vídeo aqui. Se inscreva no canal Ave Mais. Dá aquela valorizada, compartilha esse Atenção Vascaínos, esse Acorda Vascaínos para muita gente aí, avisando que a gente está no ar. Valeu? Oferecimento da 1xBet. Estamos encerrando esse papo de hoje. A gente se vê logo mais no Avenews, lá no Atenção Vascaínos. Tchau, turma.